Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 4, a leitura a partir do verso 14. Esse texto também tem um paralelo com alguns versículos do profeta Isaías, lá no capítulo 61, versos 1 e 2, até também o verso 6, mas eu vou me ater aqui ao texto de Lucas, mas com certeza também aí você vai ver essa semelhança de Lucas com o livro do profeta Isaías. Nós vamos ler então esse texto para glorificar e exaltar o nosso Pai. Como se faziam na sinagoga, sempre que lia a palavra de Deus, o pessoal se colocava de pé. O profeta Ezequiel diz, levanta-te e põe de pé, e Deus falará contigo, E Deus fala com o seu povo. Lucas capítulo 4, leitura a partir do verso 14, assim nos diz, pois, a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos juntos ler o verso 18? Vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então vamos lá então? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Você pode se assentar. 54 anos a Igreja Presbiteriana em Jardim Ulisses, antiga terceira igreja, Depois a gente acabou com esse negócio aí de segunda, de terceira, quarta, décima, e aí para seguir a vida normal, só a mãe que ficou como primeira igreja, Mãe é mãe, tem essas frescuras, a gente reconhece, Meus irmãos e amigos, falar de Jesus Cristo, falar do seu ministério, falar da sua atuação como homem e também como Deus, faz com que possamos sempre analisar a vida de Jesus e, olhando a partir dos evangelhos, quando, por exemplo, Mateus, ele descreve o início do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir dali do capítulo 4 também, no verso 23, ele diz que Jesus percorria toda a cidade, vilarejo, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É interessante observar que Jesus, ele tinha uma nítida certeza, uma clareza do ministério pelo qual ele foi chamado, vocacionado para desempenhar, para cumprir. E como filho de Deus amado, ele fez isto. Ele fez na demonstração de que, para que você e eu
pudéssemos olhar para o seu exemplo de vida e assim então também pudéssemos seguir e levar adiante o nosso ministério. Eu creio que também esta igreja, nesta localidade, tem um ministério. Esse ministério que ela já vem desenvolvendo há 54 anos. E nós não podemos deixar de agradecer aos nossos irmãos do passado, alguns que estão ainda conosco, que lutaram para que tivéssemos nesta localidade uma igreja. Quer gostemos do bairro ou não, quer aceitemos como a coisa está, mas esta foi a vontade de Deus, a direção de Deus, para que estes homens e também mulheres de Deus pudessem vir para este lugar e assim então fazer nascer nesta localidade, antigamente a terceira igreja presbiteriana de Jardim Ulisses, na Rua dos Limas. Hoje, Igreja Presbiteriana em Jardim Ulisses, para alguns é mais conhecida como JU. E ela continua desenvolvendo o seu ministério, educando pessoas para a vida e preparando homens para que também possam seguir adiante, trabalhando nesta igreja. O texto de Lucas nos chama a atenção, porque Lucas, de uma fatura peculiar, só dele, obviamente, ele narra essa passagem, esse texto, e ele procura frisar o início do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante observar que o início, ele é muito oportuno, é muito importante. Por exemplo, Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele escolheu alguns homens capazes para que pudessem estar com ele no seu ministério. E estes homens estiveram ali com ele, não obstante ao longo da caminhada, bem depois traí-lo, mas mesmo assim você vai perceber que os 11 permaneceram ali firmes com o Senhor Jesus. E Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, do médico amado, ele narra esse início do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero destacar esta noite de forma bem resumida para você, claro, não abordando na sua profundidade, na sua extensão, os assuntos que Lucas aborda aqui nesse texto, mas conversar com vocês sobre esse tema que está aí, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Você também deve se relembrar do início do seu ministério nesta igreja, ou talvez como presbítero, ou talvez como pastor, ou como membro de uma escola dominical, talvez como professor, como professora, ou então relembrando, quem sabe aí, as histórias que os seus pais contaram, ou os seus avós contaram. Me lembro aí com muita alegria do nosso irmão presbítero Altir, de Menureda, o homem de Deus, ou seja, que na sua capacidade, não obstante na sua simplicidade, mas tinha ali, você percebia ali que ele tinha o poder também na transmissão da palavra de Deus e ajudou e muitas vezes a resolver conflitos. O início, irmãos e amigos, tudo é mais difícil. Portanto, como foi que Jesus iniciou o seu ministério e quais as lições que a gente pode destacar aqui nesse texto de Lucas, Lucas 4, de 14 a 22, a respeito do início do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus iniciou o seu ministério guiado pelo poder do Espírito. Talvez para você isso seja tão simples, pastor. O senhor diz aí que Jesus iniciou o seu ministério guiado pelo poder do Espírito. Sim, e é justamente isso que Lucas nos mostra, que ele começou o seu ministério guiado tão somente pelo poder do Espírito. Mas antes de nós entendermos com clareza como foi o início desse ministério, nós precisamos também entender e saber o porquê que ele iniciou o seu ministério no poder do Espírito. Não apenas saber que ele iniciou, mas
por que Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Se você não fechou a sua Bíblia, eu espero que você ainda mantenha aberta até o final da pregação. Você, voltando aí no início de Lucas 4, você vai ver aí, no caso do verso 1 até o verso 13, a tentação de Jesus que Lucas narra. E é interessante observar que Jesus ele vai vencer a tentação do diabo usando a palavra. Sempre usando a palavra. Está escrito. Portanto, ele ao vencer a tentação do diabo, ele ao vencer o inimigo como Deus, Jesus ele nos mostrou que ele, como Deus, não precisava do auxílio da graça de Deus, porque sendo ele o próprio Deus, poderia sim perfeitamente vencer o diabo. Poderia vencer o diabo, sem contar com a graça de Deus. Ele, sendo o próprio Deus, sim, poderia vencer o diabo. Mas ele deixou claro que na sua natureza humana, ele carecia sim, dependeria sim da graça de Deus para poder vencer as artimanhas do inimigo. Portanto, o que ele quer nos mostrar aqui no início do seu ministério é que se nós não contarmos com a unção ou o poder do Espírito Santo, não podemos fazer nada. Não podemos. Só iremos, quem sabe aí, fazer barulhos e nada mais. Portanto, irmãos, guiados pelo poder do Espírito, observemos algumas coisas interessantes sobre o início do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, você pode perceber que ele, ao iniciar o seu ministério, ele retorna para a Galileia. Diz o verso 14, por favor, vamos ler juntos, verso 14 e 15, leiamos. Então Jesus... Ele retorna para a Galileia. Na Galileia, ele ensinou com precisão a ponto de receber ou de arrancar elogios das pessoas. Vejam bem, ele passa um tempo longe da sua terra natal. E agora ele retorna para a Galileia e começa então a pregar a palavra, e diz então que com precisão ele fazia isto. Ele começou a arrancar elogio das pessoas. E quando você observa Jesus, você vê que ele não se deixou levar pelos elogios, quiçá pelos aplausos, que a multidão resolveu assim ovacioná-lo pelo que ele era, pelo que ele conseguiu ser e alcançar na vida. Mas ele ensinou com precisão. E o ensino, como dizia o Howard Hendricks em um dos seus livros, ensinando para transformar vidas, de que quando você ensina com precisão, o ensino marca vidas, transforma as vidas e as pessoas chegam a elogiar, mas Deus é quem tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele voltou para o lugar da sua criação e deixou bem claro, diante de todos eles, que ele não estava ali para receber elogios de ninguém. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificados por todos. Ele volta para a sinagoga, que aliás, foi na sinagoga que Jesus, ele aprendeu muitas coisas. Com seus 12 anos de idade, ele já estava no templo, na sinagoga, e também no templo, discutindo com os doutores. Ele aprendeu muitas coisas na sinagoga. Ele aprendeu muitas coisas, como temer, como honrar e servir ao Senhor Deus. A sinagoga judaica, ela cresceu durante o tempo do cativeiro babilônico. Depois, então, com a destruição do templo, ou seja, não tinha mais templo para se reunir, surgem então as famosas sinagogas.
Era um local, como nós temos hoje, uma igreja, para que possamos nos reunir e glorificar e exaltar o nosso Deus. Para os judeus, a sinagoga era um lugar exemplar, um lugar de reunião, um lugar para se ler a palavra do Senhor. Certamente, Jesus, durante a sua adolescência e mocidade, ele frequentou muito a sinagoga, muito. Eu quero crer que ele não saiu de lá. Tanto é que uma ocasião, quando eles foram para Jerusalém, Lucas nos registra no capítulo 2 ali, que os pais, depois de muito tempo, perceberam que Jesus não estava com eles. E aí, então, depois de dias, retornam, quando eles vão encontrar a criança no templo, né, discutindo, conversando com os doutores, e eles ficaram boquiabertos. E aí Lucas 2,52 diz o seguinte: e crescia o menino Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E aqui você vê esse menino crescido, agora dentro da sinagoga, no sábado, ou seja, o povo ali reunido, e o líder que estava presidindo aquele momento ali, ele podia escolher qualquer pessoa, judeu, claro, evidente, com capacidade, para que pudesse ler um texto da lei ou dos profetas e explicar para as pessoas o texto, para que elas pudessem assim então entender. E Jesus está ali no templo observando tudo aquilo. Não foi de forma aleatória, mas eu quero crer que o próprio Deus, através do poder do seu Espírito, moveu aquele responsável para que entregasse o livro, para que o Jesus Cristo pudesse fazer a leitura. E é interessante que diz o verso 17: então lhe deram o livro do profeta Isaías. Isaías, o livro do profeta Isaías, ele recebe, aliás, não era um livro, nós temos assim, era um rolo, ele desenrola aquilo ali, e alguns dizem que Jesus, de forma aleatória, escolheu esse texto. Eu não creio nisto. E também não foi como muitos fazem hoje aí pela manhã, quando abrem a famosa caixinha de promessas. Quem tem aqui em casa caixinha de promessa e usa? Levante a mão aí. Jesus, ele não fez isto tão somente. Ou seja, o que ele fez foi o seguinte: ele recebe esse livro, esse rolo, e diz o texto então que ele abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. O fato aqui dele achar, isto quer dizer que isso não foi de forma aleatória. Ele foi procurar lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 61, os versos 1 e 2, e ele leu justamente isto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus iniciou o seu ministério, irmãos e amigos, pelo poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Quando eu estava no seminário, nós recebemos na ocasião alguns pastores que vieram dos Estados Unidos, outros da Alemanha e Espanha, e foram ministrar um curso no nosso seminário sobre o poder do Espírito Santo. E é interessante, por ser um lugar reformado, uma casa de profetas, na época, o movimento pentecostal muito forte, e a direção não se preocupou em saber a quem eram aqueles homens. Ouviram dizer que eram pessoas que faziam também, pertenciam à igreja reformada. Mas o pastor Bob, pelo jeitão dele, você podia perceber que ele era assim meio liberal, né? Mas ele era uma pessoa muito bacana. E ele disse o seguinte: olha, uma ocasião na Inglaterra, nós fomos ministrar esse seminário sobre o poder do Espírito Santo. A direção fez o seguinte: olha,
disse: aqui ninguém fala nada sem antes passar toda e qualquer instrução, orientação de como vai ser o curso para toda a direção do seminário. E aí os convidou para palestrar primeiro para o board, ou seja, para o corpo da direção do seminário, para depois, caso o pessoal aprovasse, falar aos seminaristas. E aí o pessoal foi lá e disse: como é que vai ser o curso de vocês? Olha, nós vamos primeiro falar sobre o poder do Espírito Santo no livro da lei. Vamos pegar lá no Gênesis. Aí o pessoal olhou, dá para perceber sim. Depois nós vamos trabalhar, vamos mostrar como foi que ele agiu na vida dos profetas. Se você for perceber, você vai ver que realmente eles agiram. Você não vai encontrar essa expressão, Espírito Santo. Tá? E aí depois nós vamos chegar até o Novo Testamento e vamos ver também como foi que ele atuou no ministério do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, muito bom. É bom saber como é que foi. E em quarto lugar, nós vamos experimentar o poder do Espírito Santo. E aí o pessoal parou e disse: mas isto não é perigoso? Disseram: você já viu algum poder que não seja perigoso? Mas este é o poder que não mata, que não destrói, mas é o poder que cura. Assim como o apóstolo Paulo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Queridos, se nós pensamos em iniciar qualquer tipo de ministério na casa de Deus, se pensamos hoje também em plantar uma nova igreja, precisamos se iniciar tão somente no poder do Espírito Santo. E quando se fala no poder do Espírito Santo, é com ordem e decência, é ouvir o que Deus tem para nos dizer, para que deixar que esse Deus venha guiar a nossa vida para o louvor da sua glória. Em segundo lugar, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus iniciou o seu ministério na força do Espírito e revelando o motivo da sua unção. Ele inicia o seu ministério na força do Espírito e revelando o motivo da sua unção. Ele nos ensina que o Espírito conduz a pessoa onde se faz necessário, não aonde a pessoa quer. É isso que tem que acontecer. Nós temos que deixar as nossas vidas nas mãos daquele que é capaz de conduzi-la conforme a sua vontade, nos levar para os lugares e que ele está percebendo que precisa de pessoas capazes ali, de pessoas com unção, para que possam trabalhar, e não nos lugares que gostaríamos de estar. Porque com certeza, irmãos e amigos, se fôssemos escolher um lugar para iniciarmos o nosso ministério, nós iríamos escolher os melhores lugares. Se pudéssemos escolher a melhor igreja para a gente iniciar o ministério, pastor Paulo, eu não iria escolher a Igreja da Posse. Aliás, eu não iria lá para São Vicente, que lá foi onde eu iniciei o ministério como licenciado. Eu não iria para lá. Também não iria para a Posse. Irmão de Jardim, Ulisses também não iria passar por aqui. Não iria para Nilópolis. Também não iria para o Cabral. Também não iria para Nova Iguaçu. Sabe para onde eu iria? Lá para a Quinta Avenida. Estados Unidos, Nova York. Ganhar em dólar. Falar em mel e não e-mail. Viver bem. Mas o que acontece é que o Espírito de Deus nos conduz para os lugares e que nós ali seremos úteis e usados por Ele para o louvor da sua glória. Jesus retorna para o lugar do seu nascimento, porque era ali que ele deveria estar, porque era ali que ele iria iniciar o seu ministério, seria ali que ele iria fazer maravilhas. Jesus não foi guiado para estar para a região, para esse local, para ser ovacionado pelas pessoas, embora isso aconteceu, mas ele
foi conduzido tão somente pelo poder do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para arrancarmos aplausos das pessoas, das igrejas. Nenhum pastor foi chamado por Deus para ser elogiado. Nenhum pastor foi chamado por Deus para que após sua mensagem as pessoas fiquem de pé e aplaudam. Não, 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 não. Jesus disse, olha, que isso não seria necessário. Ele voltou para o seu lugar de origem, pregou a palavra, foi elogiado, mas não permitiu que esses elogios tomassem conta da sua vida. Portanto, irmãos, qual foi então o motivo da unção de Jesus? Por que Jesus foi ungido? Ele não foi ungido à toa. Ele não foi ungido apenas para se cumprir um ritual. Não. Ele foi ungido com propósito, com objetivo. Ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Jesus foi ungido no seu batismo. Deve se lembrar quando logo no seu batismo João o batiza, o céu se abre, uma pomba desce e pousa sobre ele, e ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, que me dá muito prazer a ele ouvir. Este é o meu filho amado. Ali ele deu início já no seu ministério, na força, no poder do Espírito Santo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, que me dá muito prazer. Ele foi ungido. Ele foi ungido, em primeiro lugar, para pregar boas novas aos pobres. Pregar boas novas aos pobres. Aqui o texto Lucas faz, está aqui nos informando da pobreza espiritual das pessoas, e também podemos colocar a pobreza econômica. Ele está quase certamente falando de pessoas de fora, pessoas de baixo status, pessoas vulneráveis, pessoas com os seus problemas, pessoas que estavam completamente esquecidas, pessoas pobres que não tinham como viver, e os ricos não estavam nem aí para as pessoas simples, pessoas pobres, pessoas cativas, para os cegos, oprimidos, pessoas que estavam ali também na sinagoga, mas ninguém olhava para as pessoas com um olhar de compaixão. Por isso que o Senhor, ao entrar na sinagoga, Ele olha para aquelas pessoas e diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, e eu estou aqui para pregar para você que é pobre espiritual, você que é cego espiritual, eu estou aqui para isto. Não para você que diz ser rico, que não precisa de praticamente nada, mas é para você que é pobre. Eu pregar para você, e pregar significa você anunciar a palavra no poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, irmãos. O poder da pregação tem que sair do púlpito de Deus. Fogo tem que descer desse altar. Como disse alguém certa vez: olha, se o seu sermão não tem fogo, põe o seu sermão no fogo, porque não serve para mais nada. As pessoas têm que tremer quando ouvem a palavra de Deus. Jonathan Edwards, quando pregava um sermão que ele pregou com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado, diz a história que enquanto ele pregava, as pessoas se agarravam nos bancos com medo de ir para o inferno. Hoje, você prega nas igrejas, as pessoas estão aí às vezes mascando chiclete, olhando no celular, talvez passando mensagem para A, mensagem para B, umas com o fone no ouvido, chegam até a conversar às vezes no celular, não estão nem aí. Sabe por que isso? É porque falta fogo no púlpito, falta fogo na pregação, para chamar a atenção. Pregar boas novas aos pobres, pregar o Evangelho, proclamar libertação aos cativos. Lucas ilustra isso, e quer dizer que significa, com o primeiro milagre de Jesus nesse Evangelho, a purificação de um homem possuído
por um demônio, você observa que o próprio Cristo, ele vai libertar um homem endemoniado, cheio de demônios. Por exemplo, nesse mesmo capítulo, aqui no verso 31 até o verso 37, de lá, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, olha aí, e os ensinava no sábado, tudo no sábado, e através do ensino. Vejam só a força do ensino. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. Achava-se ali na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Que elogio, gente do céu! Olha só, o demônio reconhecendo a autoridade de Jesus. Qual deveria ser a reação do mestre? Muito obrigado, obrigado, realmente eu sou. E aí, de repente, pegar o microfone e até travar ali uma conversa com ele, um diálogo, como acontece em algumas igrejas. Mas por que você acha que eu sou o Filho de Deus? Não, porque você tem poder, você faz. Mas por quê? E aí? Mas vejam bem qual foi realmente a reação de Jesus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. E a sua fama corria, e a sua fama se espalhava. Que palavra é esta? Poder do Espírito. O que ele fez não fez na carne, o que ele fez no poder do Espírito. Os cativos também incluem pessoas presas por dívidas e outras até também pela pobreza da alma. Proclamar o Evangelho para essas pessoas. Proclamar o Evangelho para aquelas pessoas que estão com seus corações machucados. A lembrança de pessoas que perderam. Esse tempo de pandemia, o Evangelho tem que ser também anunciado para essas pessoas. Recuperar ou recuperação da vista aos cegos. Neste Evangelho, Jesus restaurará a visão dos cegos. Aqui em Lucas, no capítulo 7, no verso 21 em diante, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos, de espírito malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Isto que Jesus fez. O que ele prometeu aqui no versículo 18, ele começou a desenvolver e a cumprir ao longo do seu ministério. Quando o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, teve aquele encontro transformador com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, algumas pessoas achavam que Paulo, depois de conversão, ele estava tentando armar para descobrir onde as pessoas se escondiam, moravam, para levá-las presas. Mas Jesus chegou a dizer para as pessoas, e também para Paulo, uma missão, um trabalho importante que o Senhor tinha para cumprir na vida do apóstolo Paulo. Disse: para abrir os olhos deles,
para que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás, para Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados por fé em mim. Atos 26, a partir do verso 18. O poder desse evangelho faz com que as pessoas enxerguem a verdade. É só o evangelho. As pessoas precisam conhecer este evangelho transformador. Libertar, proclamar a libertação aos cativos. Há muitas pessoas presas nos seus vícios. Eu ouvi a oração do irmão que disse que era fruto deste poder libertador. E Deus tem de fato libertado muitas pessoas. Muitas pessoas. Às vezes no início a gente não entende por que Deus faz isso. Por que Deus faz isso? Eu fico a pensar, irmãos, que às vezes vale a pena pagar um preço. Vale a pena pagar um preço. E eu digo a vocês que nós pagamos um preço nessa igreja, mas para a graça do Senhor nosso Deus. No começo a gente não entendia muita coisa. Eu novo também de ministério, Deus manifestando sua graça, o seu poder, tirando pessoas das drogas e trazendo para esta igreja. A gente não podia jogar essas pessoas fora. Se elas saíssem, nós também iríamos sair com elas. Aí quando você para hoje, o pastor Dênio, presbítero, te olha para trás, e aí quando você vê o resultado do poder de Deus, que esse Deus que levantou pessoas para o louvor da sua glória, esse mesmo Deus que prepara pessoas para que possam adorar o seu santo nome com suas vozes, instrumentos. Pensemos um pouco, se aquela pessoa voltasse para o mundo, o que teria acontecido? Como estaríamos hoje? Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus faz coisas tremendas, mas há muitas pessoas ainda presas nas garras do diabo. Há muitas pessoas presas nos vícios, nas drogas, nos preconceitos, no racismo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de inclusão. Atualmente eu estou lecionando em nossa Universidade Mackenzie, e numa disciplina que estávamos falando sobre a inclusão, a questão da educação, como fazer a inclusão. Há muitas pessoas diferentes que estão procurando as igrejas. O que fazer? Rejeitar essas pessoas? Ao mesmo tempo também que você percebe que o racismo está crescendo cada vez mais, que você se vê na obrigação de criar uma lei para poder penalizar as pessoas racistas. O bispo Desmond Tutu, já faleceu há pouco tempo, mas conhecido como Bispo Tutu, que cresceu sob o apartheid na África do Sul, ele diz o seguinte: não há nada igual a ser livre. Você não pode colocar um valor em dinheiro para ser livre, para poder acordar em um país e não ter que dizer: eu tenho o meu passe comigo, eu posso ir para qualquer lugar, meus filhos podem frequentar qualquer escola. Certa ocasião, Martin Luther King, a quem eu tive o privilégio de escrever uma tese de doutorado recentemente, ele andando pelas terras da Geórgia com os seus filhos, e o seu filho pediu para ir ao parque de diversão. Ele viu uma criança no parque balançando, disse: papai,
Eu quero ir para lá, papai. E Martin Luther King disse: não, você não pode ir para lá. Disse: mas papai, por quê? Lá tem uma criancinha também, papai, balançando. Ele disse: só que você não é igual àquela criança. E ele entendeu: porque você é preto, ele é branca, você não pode. Ele disse: pessoas oprimidas não podem viver oprimidas para sempre. Ele lutou para que realmente tentasse diminuir até acabar com o racismo nos Estados Unidos, mas a gente sabe que isso cresce cada vez mais. Anunciar o ano aceitável do Senhor, proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías escreveu essas palavras originalmente como encorajamento para o povo judeu no exílio. A salvação de que Isaías falou agora se encontra nos lábios do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor. Quando ouve-se a palavra de Deus, quando Deus toca no seu coração, na sua mente, e quando o seu próprio Espírito trabalha em cada mente, em cada coração, e a pessoa consegue refletir essa mensagem, tem que dizer sim para o Senhor. Tem que dizer sim para o Senhor. É assim que tem que ser, irmãos. Há muitas pessoas aguardando o dia aceitável do Senhor. Só que você e eu precisamos anunciar essa palavra. Esta igreja precisa anunciar esta palavra. Jesus prega, as pessoas ficam maravilhadas com a sua pregação, e quando chega no verso de número 22, diz: todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? É uma pergunta de desdém. Não é este o filho do carpinteiro? Sabe por quê? É que as pessoas pensam que os nossos filhos não podem ser nada. E aí, quando elas veem que conseguiram ser alguém na vida, zombam. Não é este o filho de José? E é sempre assim. Nós sempre na vida iremos encontrar pessoas que vão desdenhar não só da palavra de Deus, mas do poder de Deus na nossa vida. Eu não quero fechar essa mensagem apenas com esses 2 pontos. Mas o que esse texto tem a nos dizer nesta noite? Quais aplicações nós podemos fazer desse texto na nossa vida? E principalmente na vida desta igreja que completa 54 anos. Algumas aplicações ligeiras. Primeira, que a igreja presbiteriana em Jardim Ulisses entenda que sem unção de Deus, ela não poderá fazer a obra de Deus. Vocês podem ter pessoas aqui sábias, inteligentes, capazes, com dons e talentos, mas sem poder, sem unção, não vão fazer nada. O poder de Deus é essencial, é imprescindível. O poder de Deus não está na beleza, mas o poder de Deus muitas vezes está na simplicidade. Na simplicidade. Mesmo que Jesus tenha proclamado essa palavra há muito tempo atrás, mas ela continua sendo viva para os nossos dias. Em segundo lugar, que você, membro desta igreja, saiba que a unção é fator primordial para a realização da missão de Deus. Sem unção não se pode fazer nada. Se você quer ser usado por Deus,
Se você anseia cargos nessa igreja, você tem que ser uma pessoa ungida. E nós precisamos, carecemos de homens de unção, mas também de mulheres ungidas para a glória de Deus. Certa feita, alguém perguntou ao pastor Antônio Elias, os mais antigos talvez se lembrem dele, ele foi pastor em Niterói. Quem fez a pergunta foi um seminarista: pastor Antônio Elias, o que é unção? Como é que o senhor distingue uma unção de uma pessoa ungida? Eu disse: meu filho, a coisa é muito simples, é que uns são e outros não. A unção é assim: uns são ungidos e outros não são ungidos. Uns são ungidos, outros pensam que são ungidos. Terceiro e último lugar, que a igreja presbiteriana em Jardim Ulisses tenha sempre uma mensagem ungida para apresentar neste bairro, pois se ela olhar ao redor e quiçá até dentro de si, encontrará pessoas oprimidas, pessoas cegas, pessoas presas nas garras do diabo e outras carecendo da graça transformadora de Deus. E se você, meu irmão, quiser realmente anunciar essa palavra do Senhor, você tem que ter unção. E a minha oração é que Deus levante homens, mulheres nesta igreja com unção, para que venham fazer a diferença. E aí você vai diz aquela música: há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus estar aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, como diz o salmista lá no Salmo 84. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É na casa de Deus que você vai receber unção para o trabalho. Que Deus levante nessa igreja homens ungidos, mulheres ungidas, jovens ungidos, adolescentes ungidos. Você percebe isso nas músicas, você percebe isso nos músicos, mas lembre-se que tudo isto é para glorificar e exaltar o nosso Deus, porque aquele que não dá glória a Deus pode acabar sendo comido pelos vermes. Que Deus abençoe essa igreja nos seus 54 anos, que a glória do Senhor brilhe cada vez mais neste lugar, e que as pessoas digam: eu vejo a glória do Senhor sempre aqui. Amém.